Full screen. Bom, como o professor Rodrigo falou, o tema da tese é Bioética, Inteligência Artificial e Robótica, Debates Contemporâneos. Agradeço imensamente a banca e o grande apoio do professor Rodrigo Siqueira Batista e professor Eugênio Silva durante o desenvolvimento desse trabalho. Na verdade, esse é uma forma metodológica interna minha de estruturar esse trabalho que eu fiz há meses atrás e colei esses post-its na porta do armário com as perguntas, as questões, e isso me ajudou bastante a visualizar todas as questões dessa tese. A questão de pesquisa geral quais as questões bioéticas emergem das relações entre humanos, robôs e inteligência artificial. Aí a gente tem esse robô, o Asimo, que começou a ser desenvolvido nos anos 2000 e foi descontinuado em 2018, cumprindo essa função aí, né, de servir numa lanchonete. É um robô de 2,5 milhões de dólares no mínimo, né? Então é um pouco, enfim, controverso. Aí à direita tem uma robô sexual, que foi a primeira em 2010, da companhia True Companion, a verdadeira companhia. O engenheiro que está do lado dela disse que ela é capaz de fazer mais de 50 posições sexuais, e tem possibilidade de ter uma inteligência artificial com 3 diferentes tipos de personalidade, que pode ser mais irritada, mais dominadora, mais submissa, coisas assim. É claro que isso tudo é muito superestimado, mas e gerou muito debate, como a gente vai ver. A hipótese que, sendo a interação humano-computador um aprendizado contínuo pelas duas vias, do humano e dos sistemas, né, vão se modelando a partir da experiência, a perspectiva bioética oferece argumentos para compreender como essas interações afetam os modos de vida. Os métodos utilizados foram revisão de literatura enfocando especialmente a bioética, IA e robótica, e a investigação conceitual, ensaística, dirigida à discussão dos problemas bioéticos descritos na literatura. Esse é o sumário da tese. A tese é composta por publicações independentes. À direita tem a capa do livro que foi lançado em fevereiro, que é o 2º capítulo da tese. Essa imagem, ela tem uma perspectiva histórica linear, que não é exatamente a minha, mas que mostra, né, esse humano próximo da natureza, e um humano que constrói as suas próprias ferramentas, e finalmente um humano que se confunde com as ferramentas, ele é ele mesmo a ferramenta. E essa coisa de estar sempre olhando para um futuro, para um destino que nunca chega, e enquanto esse destino não chega, ele está servindo esse projeto tecnológico, ele vai servindo a alguns propósitos. E a bioética na não presença é um conceito que eu comecei a desenvolver a partir desse trabalho, para justamente pensar na invisibilidade das coisas que nem sempre são levadas em consideração quando a gente vai pensar do ponto de vista ético dentro desses projetos, né? Ali a gente tem um robô enfermeiro, que é muito comum nesses robôs úteis, de ter braços e corpo sem cabeça. Questões que estão invisibilizadas, tem questões muito concretas que estão invisibilizadas, como a pegada de carbono, por exemplo. Essas questões eu tenho visto mais no final da pesquisa, porque essa pesquisa ela está tratando de um tema que está em constante, está revolvendo, está em constante, vamos dizer, desenvolvimento. Então, mais recentemente tem se falado cada vez mais da questão ambiental. As influências desse conceito, é claro que a gente tem na fenomenologia, pós-fenomenologia, ontologia orientada ao objeto, na própria discussão sobre ideologia, teoria crítica, a gente tem esses conceitos que eles estão em nichos separados, e a questão de trazer esse conceito para a bioética, né, de pensar na não presença, porque o valor do conceito ele é você condensar um enredo que pode ser acessado para
para estar sempre pesquisando o que está invisível ou o que está invisibilizado, né? E lembrando que essa questão do que está transbordando, o que está além do que é visto, é uma coisa muito presente na estética, e a ética, dentro da própria filosofia, ela tem uma separação da estética, né? Então, essa seria a originalidade, a intenção de trazer para a bioética essa questão. E, assim, pensando também que o quanto as epistemologias, elas vão se tornando invisíveis numa série de projetos, e o quanto essas epistemologias, elas podem ter, né, elas estão introjetadas de diversas maneiras, e aí vamos pensar, né, claro, da questão do corpo-máquina, né, ou da separação do corpo da mente, né, essa questão trazida pelo Descartes, ela gera uma desintegração, uma falta de integridade, uma confusão, né, e o corpo-máquina, ele também ele é muito útil a questão de você quebrar a empatia para lidar com esse corpo ou com os outros corpos, né. Outra questão também, que o princípio lemórfico, né, que é a distinção entre forma e matéria, foi comentada pelo filósofo Gilbert Simondon como uma relação de uma sociedade, que é essa sociedade grega, onde está separada em senhores e escravos. Então, você tem a forma, que é o enunciado, e a matéria, que é o que serve, né, o que vai dar corpo a essa forma, o que vai dar conteúdo a essa forma. E aí, como essas ideias elas estão impactando a vida, é uma questão. Outra questão também do Descartes, do Aristóteles, que o George Agamben vai trazer, essa distinção entre ato e potência. No Aristóteles, o ato e potência, ambos são reais, né? O fato de a potência de um ato já é uma concretização, e o Agamben vai falar que essa distinção, a questão da potência, ela favorece o poder do soberano, né? É o enunciado, é a ameaça, é a autoridade, né? E também essa questão do ato e potência, se a gente vê o mundo real e o virtual, o que de fato acontece, o que é representação, também possui um impacto, possui uma materialidade na vida. E hoje essa vida, cada vez mais, a gente vai entendendo que não existe separação do natural, do artificial, né, do natureza e cultura. Ainda que, por conta de toda essa epistemologia, ainda é uma coisa que é difícil, é um padrão que nem sempre é fácil de quebrar, desse entendimento. E aí essa gafe das crianças que eu coloquei ali, para me lembrar de falar para vocês que as tecnologias emergentes, as tecnologias atuais, elas estão fazendo como aquela criança que, de repente, inadvertidamente, da maneira que ela se porta, o que ela fala, ela vai mostrar o que acontece dentro da casa dela, se tem abuso emocional, se tem abuso sexual, se tem enfim, o que acontece, como esses pais pensam, né? Então, as tecnologias, elas estão revelando as nossas... as questões difíceis dessa sociedade, né? As nossas feiuras, vamos dizer. Então, a proposta do conceito da bioética da não-presença é fazer esse treinamento da percepção dentro da observação do que está sendo observado na perspectiva bioética. O terceiro capítulo é sobre o livro Cérebro e Robô, e aí a gente traz quais seriam as implicações bioéticas no transhumanismo, porque o cérebro-robô, ele traz essa discussão de que, para fazer uma superinteligência, como é o projeto transhumanista, e essa ideia de que você tem que computar a vida ao máximo, e você tem que entender a consciência, para você, de repente, quem sabe, você vai alcançar essa eternidade, né, esse delírio, de repente, você vai conseguir fazer um upload de uma consciência num ciborgue, num robô, uma consciência de alguém. Então, essas questões, elas estão presentes nesse conceito.
Já o ciborgue, né, porque se fala muito, alguns transhumanistas criticam a ideia de superinteligência artificial, dos robôs, porque seriam zumbis, mas o que a gente tem também dentro dos ciborgues, esse é o Neil Harbisson, que ele só vê em preto e branco, e aí ele fez essa antena, que também existiu uma questão bioética, porque ninguém quis implantar essa antena, e finalmente ele conseguiu uma equipe médica que topou botar essa antena, mas tem que ficar em sigilo. Mas aí ele de uma deficiência que é ver em preto e branco, se transformou numa supereficiência, ele vai ver melhor do que qualquer outra pessoa dentro das percepções sonoras, que vão mostrar sombras, vão mostrar nuances que o nosso olhar não capta, porque a gente sempre tende a fechar dentro do que a gente já mapeou. Então, existe também dentro do utilitarismo, quer dizer, do transhumanismo, tem essa influência utilitarista do hedonismo, de você maximizar o bem-estar, o prazer. Então, as manipulações genéticas são pensadas como uma forma de, vamos editar esse gene para a pessoa não sofrer mais, se ela tem propensão a depressão, etc. E a crítica bioética que a gente coloca é se isso não vai ser, né, a gente vai estar formando zumbis de carne e osso, e também tem essa compreensão do corpo-máquina, né, do humano que pode ser reeditado. O capítulo 4 vai falar da inteligência artificial, e aí a gente começa a averiguar os aspectos humanos e os problemas que estão acontecendo dentro desse plano de inteligência artificial, que sai daquela esfera, né, mais especulativa do transhumanismo, e aí vamos para a prática. E na prática você vê aí uma cultura, e de repente chega uma caixinha que está cheia de informação e de promessas de soluções, né? E aí a gente pensa se essas pessoas elas estão participando dessa decisão, né? Se isso é o melhor para elas, se elas foram consultadas, enfim, se elas vão se engajar dentro desse projeto, né? E o que a gente tem também dentro disso é que a gente tem uma colonização da imaginação através desses sistemas, porque esses sistemas eles são pensados dentro de uma arquitetura, dentro de uma estrutura que não representa todas as culturas, para começar. Né? Esses sistemas eles têm uma onipresença, eles têm uma ciência embutida e eles têm informações. Então, assim, o que tem aparecido muito essas informações não estarem muito acuradas, né? não estarem muito certas, quando, por exemplo, se você vai treinar uma inteligência artificial para prever um diagnóstico, e aí você pega pessoas né, vamos supor, uma empresa lá na Noruega, pega lá resolve fechar um sistema, e aí pega os dados médicos dos hospitais do seu país, e aí fechou o produto. Uma vez que fechou o produto, vai vender para o Brasil, vai deixar lá nas mãos da World Health Organization para a África. Claro que eles vão começar a pegar outros dados, que são os dados locais, mas a forma, né, a estrutura, o que vai estar guiando são dados que eles não são representativos daquela população, daquele modo de vida, né, das temperaturas, enfim, e do tipo de pele e tudo isso. Então, o que acontece é que esses sistemas eles estão falhando muito. E o problema é que, muitas vezes, quando eles falham, eles trazem prejuízos, e muitas vezes prejuízos muito sérios. Então, o problema do preconceito, ele também vai por esse lado, né? Tipo, e um problema que a gente tem visto é que ainda existe essa ideia de que a inteligência artificial ela é feita com matemática, com estatística, que são coisas que se pensam ser neutras, e é ciência, é uma representação da ciência. Então, ainda existe muita gente que vai por esse lado e não questiona muito. Então, quando o resultado sai de uma maneira,
existe uma dificuldade de identificar exatamente onde está o problema. E aí, e até hoje aqui eu estou na Universidade da Califórnia e Irvine, e até hoje eu ouço, de repente, um estudante que é muito inteligente, até em relação a ter um pensamento mais crítico, e fala, mas dados são dados. Então, existe essa invisibilidade das ações humanas na hora de coletar esses dados, na hora de entender esses dados, de embutir esses dados no sistema. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você está numa situação que, o que acontece? Eles vão coletar dados de pessoas que, né, bairros pobres, pessoas negras, essas pessoas, elas são mais assediadas, né? Eles não vão coletar, então elas vão entrar com um registro criminal. A polícia tem muito mais dados de pessoas negras como possíveis criminosos, ou enfim, tudo isso. A polícia não para as pessoas da classe média branca, ou as pessoas, não bate nas mansões que podem estar com toneladas de drogas, não pega os drogados do colarinho branco, que também podem ter drogas nos seus bolsos lá na bolsa. Enfim, então essa questão da coleta de dados, ela às vezes ela superrepresenta um grupo e subrepresenta outro, e essa falta de equilíbrio acaba gerando interpretações errôneas, e essas interpretações, até que elas sejam realmente identificadas, elas vão causando danos, elas vão causando confusão, elas vão causando problemas. O caso dos robôs sexuais foi a primeira parte dessa pesquisa, e o que acontece? A crítica colocada é justamente, bom, vamos pensar em termos de inteligência artificial lá daquela robô. Quando você cria, por exemplo, uma robô que vai dizer que não quer, né, que vai ser a personalidade daquela difícil, e aí você está favorecendo uma cultura de estupro, então tudo isso foi levantado, como existem também esse tipo de boneca para uso de pedófilos, e aí começou a ser discutido dentro do ambiente acadêmico se isso não seria a solução, se isso pode ser a solução para curar pedófilos ou para curar a pessoa que tem propensão ao estupro, e se isso pode resolver o problema da solidão. E aí as críticas, elas vêm dentro da objetificação da mulher, que na verdade a maior parte desses, a indústria, ela se volta para desenvolver os modelos femininos. Então, tem a questão da objetificação, e tem a outra questão também, que é do treinamento cognitivo, e que vai afetar, claro, sempre os mais jovens, né, como acontece nos jogos violentos. Se uma pessoa ela não tem experiência de outros modos, ela vai se formando, se constituindo dentro dessa realidade. E a ciência que está presente, né, das peles de silicone, que é uma ciência que é desenvolvida para outros fins, né, dentro da robótica e da inteligência artificial, elas vão causando um fascínio dentro do fetiche desses produtos, né? Então, a outra questão também que é trazida é a questão sobre a imagem sobre o corpo e sobre a sexualidade, que é uma sexualidade que ela é unilateral, né? Tipo, tem um objeto ali que é para favorecer o prazer de um dono, que é o dono desse... E assim, essa objetificação dentro da sociedade industrial, ela se expande, né, para todos, de certa forma, mas no caso desse reforço, delas estarem constituindo um reforço na relação, em relação e visão sobre a mulher, a visão sobre o corpo da mulher, a visão sobre, enfim, aspectos estéticos. E assim, esse foi o primeiro caso que eu peguei, e pelas limitações da pesquisa, eu passei adiante para ver outros casos, para me voltar para a inteligência artificial, porque essa pesquisa ela tem limitações, que são as limitações, os fabricantes, eles não vão dar
Eles não vão dar os dados, né, do que eles estão vendendo para quem até tem questão de privacidade e sigilo. Então, o acesso à informação que a gente tem é o que já sai nas mídias e etc. Então, fica ainda bastante limitado. Então, o debate ele é feito e permanece no âmbito conceitual, né, para, enfim, essa questão dos robôs, ela tem sido interessante para levantar esse debate, né, para a gente pensar sobre as questões éticas e bioéticas que podem estar dentro de projetos dessa natureza. A discussão de todo esse trabalho, no geral, ela vem sobre que valores estão embutidos dentro dessa inteligência artificial e dentro dos projetos de robótica. Esse é um primeiro pensamento. Que valores são esses? Né? Então, os valores, o que está invisibilizado em termos de valores, a gente começa a ir mais fundo, esbarrar na questão da epistemologia, mas a gente tem questões culturais, questões ideológicas, e assim, o que do ponto de vista bioético a gente deve estar atento para evitar danos. Então, assim, porque existem, como eu falei anteriormente, existem danos o fato desses dados estarem embutidos, por exemplo, o reconhecimento facial. Como o sistema tem mais dados de um grupo da população que é um grupo mais assediado, né, que já é um grupo onde tem um preconceito sobre esse grupo, o que acontece? O reconhecimento facial ele vai propagar esse prejuízo. Agora, já aconteceu também falha no sistema, falha técnica de reconhecimento facial, onde um homem branco foi para a cadeia e acabou com a vida da pessoa, porque acaba com a vida da pessoa, você passa a ser uma pessoa que tem ali um registro e que ficou um tempo, enfim. E dentro dos recursos humanos também foi identificado que universidades e escolas contrataram do governo esse sistema de inteligência artificial para definir quem é bom, quem está tendo uma boa produção e quem não é bom. E o que acontece é que, de novo, os outros preconceitos estruturais que têm a ver com onde essa pessoa mora, qual é o grupo que ela pertence, se é latino, se é negro, se é... E aí, quais são as correlações, né? O que o Big Data fala dela? O Big Data não vai falar uma coisa boa, quanto ela tem no banco. Então, isso tudo fez com que as pessoas que foram mais prejudicadas nesses sistemas que foram usados alguns anos atrás, foram pessoas que fazem parte desses grupos que já são grupos vulnerados dentro de uma situação que seria de igualdade, né? De desejável igualdade. Também na saúde, esse plano, né, enquanto no transhumanismo tem muitos delírios, mas também isso tudo está correlacionado, de certa forma. E na saúde, os benefícios da IA são superestimados. Né? Você tem aqui projetos do Watson, da IBM, e assim, só os projetos que estão em lilás são aqueles que ainda continuam. Só que todos esses projetos que foram descontinuados, né, porque não estavam dando os resultados esperados, eles tiveram dezenas de milhões e até centenas investidos nesses projetos, né? E dentro da questão do robô, o que a gente precisa começar a ver é que o que tem desses robôs, né, em termos de investimento humano, em termos de material, as camadas de informação, de onde vem esse material bruto, o que se quer com eles, né? Concluindo, o que a gente tem, como esse exemplo da Brisha, do Vernon, né, também, de novo, tem essa questão do reforço, né, porque a Brisha é uma menina de 18 anos que saiu correndo para pegar a irmã na escola e resolveu pegar ali uma bicicleta que estava no jardim e, enfim, e cometeu um erro, o vizinho viu, ela foi pega pela polícia. O Vernon é um homem que
já fez mais de um assalto à mão armada, já esteve na prisão, só que ele tem a pele clara. Então, o sistema identifica como possibilidade de risco para essa menina uma possibilidade alta, risco 8, enquanto para esse homem uma possibilidade baixa, risco 3. Então, aí se vê o quanto é tão estúpido, mas é o estúpido usar esses dados dessa maneira, mas é o que está dentro do sistema, né? Então, vamos falar, tem benefícios da inteligência artificial? Tem. Quando você vai lá no Amazon procurar um livro e você vai ter sugestão de outros conteúdos, isso aí pode ser até interessante, você está fazendo uma pesquisa bibliográfica com sugestões similares, pode ser interessante se você entrar numa biblioteca e tiver sugestão de conteúdos em relação ao que você já procurou. Tem diversas aplicações na educação que podem ser muito boas e que já são, inclusive, muito boas, e nas artes também. E os malefícios, como a gente tem visto, são dentro dessas áreas de segurança pública, do trabalho e em casos de saúde também. E aí a gente tem um grande plano, que é de Revolução Industrial 4.0, cidades inteligentes, e os custos humanos, sociais e ambientais dessa não presença, do que está invisibilizado, isso ainda a gente está precisando revolver essa história, né? E aí, a figura do hacker, justamente quando eu comecei essa pesquisa, eu venho do design e já fiz trabalho de arte eletrônica, então eu sempre tive uma perspectiva otimista de que a gente pode ressignificar esses sistemas, a gente pode, como a dona Haraway fala lá nos anos 80, a gente não consegue, a dona Haraway e vários autores, a gente não consegue parar essa revolução tecnológica. A gente precisa ver o que ela pode nos trazer de bom e ressignificar ela, né? Então, a figura do hacker seria esse homem que está aí no topo, né? Ele mesmo está ali se consertando, né? E o panóptico, esse que foi né, esse presídio que já está abandonado em Cuba, esse panóptico ele agora está em todos os lugares, não precisa mais do panóptico, ele está agora com a gente, né? A gente aqui falando, mas em câmeras em alguns lugares, a proposta de cidades inteligentes. Então, tem muitas questões aí, como é que é esse humano que está sendo vigiado 24 horas por dia, né? Qual é a percepção sobre si, sobre o corpo, e tem, enfim, essas questões para a gente começar a traçar um olhar mais profundo e se questionar. E essa visão mais positiva da dona Haraway, a gente ainda não conseguiu, porque, por exemplo, o biohacker, ele faz uma coisa imensa para ele mesmo botar um dispositivo dentro dele sem ajuda médica, que ele vai ser rastreado com mais facilidade, né? Então, são muitas discussões que esse tema traz, e aí eu coloquei esse projeto Vênus não para fazer uma super propaganda que eu acabo fazendo, mas eu nunca tive exatamente, desde que eu conheci em 2015, eu nunca tive tempo para olhar com mais cuidado, mas traz muitas questões. Mas é interessante para a gente pensar que tem pessoas pensando em outras realidades dentro desse mesmo projeto ocidental de super tecnologia e pensando em outras possibilidades mais horizontais. O projeto utópico ele tem muito a ver com a lenda de Atlantis, né, por acaso. Eu fiz um epílogo na tese que questiona as coisas, questionam o fato delas serem coisas, né, em termos gerais, como esse rapaz que questiona o fato de ter nascido, né, alguém me teve para o seu próprio prazer, e por que eu devo estar nesse mundo encarando isso tudo, né, o que há aí, né, e as coisas questionam os humanos por estarem se proliferando e proliferando coisas sem reflexão, né. E aí a proposta aí, os painéis solares, essa cara aí de utopia, que pode ser discutida, não é uma coisa assim, mas